parte de terça-feira. Paulo em Filipos. Na segunda viagem missionária de Paulo, depois que Timóteo se juntou à equipe, Paulo e os seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar viajando pela Ásia Menor. Interessante, o Espírito Santo impediu Paulo aqui, impediu Paulo ali. O Espírito Santo, ele age, ele fala. Você e eu não entendemos a natureza divina do Espírito Santo. É um mistério. Ellen White fala que, em se tratando da natureza divina do Espírito Santo, o silêncio é ouro. Não precisamos ficar discutindo e polemizando. Mas o Espírito Santo é real. Ele fala, ele impede, ele impulsiona, ele nos ensina, ele também nos corrige. Ele também pode ser entristecido. Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo de viajar pela Ásia Menor. Em uma visão, Paulo contemplou um homem suplicando: passe à Macedônia e ajude-nos. Eu tenho usado esta frase de Paulo, passe à Macedônia e ajude-nos, também para dizer aos nossos irmãos, passe para o Piauí, onde nós estamos cumprindo com a missão que Deus nos deu, e ajude-nos. Sem hesitar, eles se dirigiram ao porto mais próximo, embarcaram e cruzaram o mar Egeu até Neápolis. No entanto, em vez de evangelizar esse lugar, seguiram para Filipos, conforme está em Atos 16, versos 6 e 9. Lucas se juntou ao grupo na cidade de Troade, conforme indica o uso da palavra fomos, ali em Atos 16, 11. Paulo planejava suas missões de modo estratégico. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. Era uma das mais prestigiadas cidades do Império Romano, tendo recebido o status de direito itálico, o mais alto reconhecimento que uma cidade podia obter. Isso significava que os seus habitantes tinham os mesmos direitos que as pessoas nascidas na Itália, incluindo isenção de impostos sobre terras e impostos pessoais. Além disso, qualquer pessoa nascida nesse local recebia automaticamente a cidadania romana. Filipos era um ponto-chave na Via Inácia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Estabelecer uma comunidade cristã nessa cidade facilitaria a propagação do evangelho para localidades próximas, como Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Paulo era um plantador de igrejas. Estratégia de plantar igrejas. Este é um dom que o Espírito Santo dá para os filhos de Deus. Os dons são diversos. E um dos dons é o apostolado, ser apóstolo. Aquele que é enviado, plantando igrejas. Eu louvo a Deus porque Deus deu para mim e para a Leila o dom do apostolado. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque onde quer que vamos, onde quer que fixemos nossa residência, plantamos igrejas. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Onde estivermos, plantamos igrejas. Queridos, mesmo na aposentadoria, já plantamos 2 igrejas, aposentados, mas não mortos. Enquanto Deus nos der fôlego, enquanto o coração estiver batendo, estamos construindo, estamos pregando, estamos salvando almas. É a missão que Deus nos dá em vida. Quando não existir mais uma missão de Deus para mim ou para você, então Deus nos coloca para descansar. Dormir o sono dos justos. Mas enquanto o coração estiver batendo e existir fôlego, é porque Deus tem uma missão para você, meu irmão. Curiosamente, a língua oficial em Filipos, na época dos apóstolos, era o latim, como demonstrado por muitas inscrições que existem nessa língua. No entanto, o grego era o idioma mais comum nos mercados e na região, sendo a principal língua usada para pregar o evangelho. Paulo e sua equipe participaram de uma reunião de oração às margens do rio, onde Lídia e sua família se converteram. Aqui diz em Atos capítulo 16, abra sua Bíblia, Atos capítulo 16, vamos ver os versos 13 a 15.
Aqui fala da experiência de Paulo na cidade de Filipos. Lemos então o verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos para Filipos, a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Está falando de Filipos. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Tudo indica que em Filipos não existia sinagoga. Quando Paulo estava numa cidade que tinha sinagoga, ele, aos sábados, ia para a sinagoga pregar para judeus e gregos. Mas aqui indica que na cidade de Filipos não existia sinagoga, porque quando chegou o dia de sábado, Paulo saiu para fora da cidade, para a beira de um rio, onde julgavam ter um lugar de oração, e assentando-se ali, falaram às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta para o que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa fez um pedido para Paulo. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Ela hospedou então Paulo na sua casa, uma convertida na cidade de Filipo, que se converteu desta pregação feita no sábado à beira de um rio. Meu querido irmão, Lídia, sendo vendedora de púrpura, deve ter sido uma das apoiadoras financeiras do ministério de Paulo em Filipos. Depois, a prisão de Paulo e Silas influenciou a conversão de outra família, a família do carcereiro. O Espírito Santo guiou Paulo a Filipos porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do evangelho na Europa, apesar das perseguições que viriam. Por mais cruel que seja, a perseguição em algumas circunstâncias pode abrir oportunidades para que o evangelho alcance pessoas que de outra forma talvez nunca ouviriam o evangelho. Vamos ler Atos capítulo 9 e o verso 16. Atos capítulo 9 e o verso 16. Aqui diz: pois eu mesmo vou mostrar a ele, Paulo, quanto deve sofrer pelo meu nome. Quando Paulo foi convertido lá na estrada de Damasco, e depois quando ele foi até a cidade de Damasco, conduzido, cego ainda, quando Ananias veio visitá-lo e libertá-lo da cegueira e teve a oportunidade de batizar Paulo, Deus falou nessa ocasião, aqui no verso 16, pois eu mesmo vou mostrar a Paulo quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo muito perseguiu os cristãos, matou a muitos. Ele sofreria também por amor a Jesus Cristo. Deus revelou a Paulo os desafios que o apóstolo enfrentaria por causa do nome de Jesus. Isso sugere que nós também enfrentaremos dificuldades. Nosso caminho tem pedras, tem perseguições, tem injustiças, tem proibições. Mas, queridos, não estamos no céu, estamos caminhando para o céu. E nessa jornada, nessa estrada que nos conduz para o céu, é um caminho estreito, é um caminho de pedras, é um caminho ascendente, é um caminho que nos leva para o céu. Por isso, não tiremos os olhos do nosso destino. Fixe os seus olhos no céu, na Nova Jerusalém, na segunda vinda de Jesus, e mantenha-se amparado pelo Espírito Santo. Seja a habitação do Espírito Santo. Amém.